Olá, eu sou Mauro Lopes. Esse é mais um programa Paz e Bem de número 1709, que é lançado nesta sexta-feira, 4 de agosto de 2023, e você, claro, alcança esse programa onde estiver, quando estiver. Agradeço demais a presença de cada uma que está aqui com a gente nesse nosso encontro. Quero pedir para você, se puder, inscreva-se no canal Quase Bem, vamos avançando, talvez cheguemos aí a 50 mil inscritos e inscritas no final do ano, não temos nenhum objetivo, vai chegando, vai aumentando a roda. A gente não tem nesse nosso canal, um canal feito com base na missionalidade de cada uma que participa, nenhum programa de membros, superchat, assim, não. Mas temos um pequeno programa de assinaturas para nos auxiliar com o apoio a 13 estagiários que nos ajudam, né? Nós temos programação todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, virou um fenômeno no canal. Então, se você puder, tem aqui na descrição do vídeo a indicação para você participar do programa de assinatura. Coisa pequena, a gente vai juntando os pequenos. Hoje, para minha grande alegria, estarei aqui com o mestre, o monge Marcelo Barros. Vamos conversar sobre algo que não acontecia no Brasil desde antes da pandemia, desde 2018. Aconteceu agora em julho, de 18 a 22 de julho, em Rondonópolis, no Mato Grosso, o 15º Encontro Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base. Esses encontros, esse é o 15º, esses encontros meio que pautaram a igreja ao longo dos anos aqui no Brasil. Deram a agenda da Igreja Católica, ou pelo menos do segmento da Igreja Católica que se identifica com os mais pobres do país, ao longo dos anos, com participações muito relevantes, desde lá Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Pedro Casaldáliga, algumas das figuras centrais da igreja brasileira animaram esses encontros da SEBS, os encontros intereclesiais da SEBS. Quem vai conversar com a gente sobre este agora, que acaba de acontecer em meados de julho em Rondonópolis, é nosso monge Marcelo Barros. Marcelo, como está você? Tudo bem? Que beleza, Mauro. Bom dia para você, para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que entrar no canal, nessa roda de conversa gostosa. E é uma alegria para mim estar de novo com você neste programa. Para mim também demais de te ver como está, evidentemente com um maior jeitão de boa saúde, está super bem, Marcelo Barros, muito legal, muito bom te ver assim. Marcelo, vamos lá. Qual o significado desse 15º Encontro Intereclesial, o encontro das SEBs, né, das Comunidades Eclesiais de Base de todo o Brasil, que aconteceu agora de 18 a 22 de julho em Rondonópolis, no Mato Grosso? Mauro, eu penso que no contexto atual do Brasil, contexto social e político, um Brasil dividido ainda, né? Muito polarizado, nós superamos o tempo do ex-presidente e das suas propostas de ódio e de violência, mas não superamos uma ideologia que continua militarista, que a gente abre de manhã o jornal, a televisão e ouve notícias de matanças, de chacinas, feito por policiais em nome do Estado. Então, nesse contexto, um encontro em nome das comunidades eclesiais de base, um encontro da igreja da caminhada, da igreja inserida no meio dos pobres, primeiramente sinaliza resistência. Foi um encontro em que se viu resistentes, pessoal de pé, cantando, dançando, dizendo: estamos aqui, estamos vivos. Isso já é uma vitória. E, em segundo lugar, uma reafirmação da dimensão profética da fé. A fé cristã não é apenas uma religião ritual, presa ao templo, feita nas sacristias, clerical, mas ali estava um mundo de gente pobre, índios, negros e negras, gente de base, agente de pastoral que acompanha
essas 1.500 pessoas reunidas para dizer a Igreja da Caminhada continua, não acabou. Não é verdade que morreu Teologia da Libertação, não é verdade que aquilo era outro tempo e que agora estamos noutra. Não, continuamos a caminhada. Então, eu acho que o significado principal foi esse. Interessante isso que você traz, né, Marcelo? Porque, assim, é curioso, porque precisamos alimentar a esperança sem ilusões. Mas olha que situação paradoxal. Nós temos no governo da igreja Papa Francisco. Nós temos no governo do Brasil Lula. Mas ainda assim, para os pobres, a palavra é resistência. O fato deles estarem, o Papa no governo da igreja e Lula no governo do Brasil, não foi capaz de, por si só, transformar a realidade a ponto de os pobres poderem sair da postura de resistência. Ainda é resistência, né, Marcelo? Impressionante. Nos jornais de hoje, há uma entrevista na Folha de São Paulo, eu acho, não, no Globo, do Davi Copenaua, o xamã Yanomami, dizendo que eles, Yanomami, são 30 mil em toda a Amazônia brasileira e venezuelana. Os garimpeiros são 160 mil e que não saíram da área e que toda a ajuda do governo Lula foi, claro, uma mudança substancial em relação ao governo de antes, mas ainda está muito devagar. Por quê? Porque as forças locais, depende dos governos locais, depende, não é, de um mundo de coisas que não se resolvem em Brasília. Isso no plano político. No plano eclesial, a proposta do Papa Francisco encontra muralhas de resistência nas igrejas locais, tanto por parte de grupos, como por parte de irmãos e irmãs do próprio clero e da hierarquia. Perfeito, isso mesmo, isso mesmo. Mas o Papa e Lula não abrem mão do diálogo com os seus, né? Lula constantemente tem dialogado com os mais pobres, moradores de rua, né, os trabalhadores e trabalhadoras, e o Papa também. Ele mandou uma mensagem para esse encontro da SEBS, ao Intereclesial lá de Rondonópolis. Vamos ver? 15º Encuentro Intereclesial de las Comunidades Eclesiales de Base. Sigan trabajando, vayan adelante. No se olviden, Iglesia en salida es el tema. Iglesia en salida. La iglesia sería como el agua. Si el agua no corre en un río, se estanca, se enferma. En cambio, la iglesia cuando sale, cuando camina, siente más fuerza. Los bendigo, sigan adelante. Y que la iglesia de ustedes sea siempre en salida, no escondida. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide y recen por mí. Vem pra cá. Legal. Qual o sentido dessa mensagem do Papa, Marcelo? Eu penso que é o primeiro Papa que diretamente abençoa e incentiva as comunidades eclesiais de base. Opa, isso é um grande fato, não sabia. Primeiro Papa da É história? o primeiro Papa, porque, de fato, na época do Papa Paulo VI, quando surgiram as comunidades eclesiais de base, a partir de Medellín, 1968, a segunda conferência do Episcopado Latino-Americano, ainda não era muito claro. Então, os bispos latino-americanos disseram muito importante as comunidades eclesiais de base, naquela época, mas não havia ainda uma articulação ao qual o Papa pudesse mandar uma mensagem como essa. O primeiro encontro intereclesial de SEBS foi em 1975, em Vitória. E era uma coisa pequena, quase que artesanal, eram alguns bispos, padres e pessoas de comunidades de dioceses que tinham SEBS. E foi assim até 79, o terceiro encontro, em que aí se tornou um encontro maior, mas aí já estava no pontificado do Papa João Paulo II, que não apoiou as SEBS
concretamente. Uhum. E agora nós temos um Papa que apoia, que compreende e que diz: vão em frente e sigam essa igreja em saída. Maravilha. Maravilha. Qual é o significado? O tema ambiental é um tema que centraliza as atenções do Brasil. A gente tem visto, do Brasil e do mundo, né? A gente tem visto o planeta. Eu, inclusive, comentei no Fórum Café isso, né? O Papa profetizou, né? Ele falou: o mais pobre dentre os pobres é o próprio planeta, né? Na sua Laudato Si, na sua encíclica sobre o planeta, o meio ambiente e o clima. O planeta está ardendo, né? O secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, disse essa semana: o planeta está em ebulição, temperaturas sem precedentes na história da humanidade. Então, qual o significado desse encontro acontecer no Mato Grosso, em Rondonópolis, que é um território do agronegócio, o agronegócio que está devastando o Brasil, vai levar o Brasil a uma crise ambiental sem precedentes, e em meio ao Cerrado, né, objeto dessa destruição, e perto do Pantanal? Pois é, Rondonópolis fica um pouco naquela encruzilhada, né? Ainda é o Cerrado, ao mesmo tempo próximo ao Pantanal, que é dali a alguns quilômetros. Eu penso que o encontro intereclesial sinalizou isso, chamando o grande plenário de Casa Comum. Era era um centro de encontros municipal que tinha um espaço muito amplo, muito aberto, uma espécie de grande galpão, e o local se chamava Casa Comum. E os plenários nos quais o encontro foi dividido se chamavam biomas. Então, cada plenário, por exemplo, eu fui do bioma da Caatinga, que é o bioma nordestino, né? Havia o bioma da Mata Atlântica, havia o bioma... Biomas quer dizer os plenários nos quais o encontro foi desenvolvido. E nesses biomas, o nome dos grupos pequenos nos quais cada plenário era dividido tinham nomes também característicos, por exemplo, nomes de plantas, nomes de rio, de modo que nós estávamos dentro dessa perspectiva de uma ecologia integral e de uma espiritualidade ecológica, ao mesmo tempo conversando sobre a dimensão social e política da fé. Então, havia um significado, porque havia o significado da resistência e o significado da celebração. O 15º Encontro Intereclesial foi uma celebração que se pode chamar ecológica. Todo cuidado, por exemplo, não havia copos de plástico, todos recebiam um copo que ficava o tempo todo com a pessoa para poder beber água, para tomar o café às 10 horas, para o almoço. Então, tudo era muito organizado no ponto de vista de evitar o lixo, o plástico, né, que vai para o lixo. É muito interessante o quanto a mensagem do Papa de 2015, com a sua Laudato Si, foi uma encíclica efetivamente revolucionária, considerado talvez um documento central para a consciência ecológica da humanidade, para além das fronteiras da igreja, né? O quanto frutificou, né? O quanto deu fruto, e num momento dramático, né? O planeta está... Não são as dores do parto, como diz o texto bíblico, são as dores da proximidade da morte, né? É uma situação do planeta realmente... nesta semana, o Chile, nós estamos em pleno inverno lá, aqui, né, no Brasil, no Chile, 38,9 graus no inverno chileno nos Andes. Isso nunca aconteceu na história. O planeta está pedindo socorro, não é só pedindo socorro, está divertindo a humanidade, né? Vocês acham que vocês não são planeta, que vocês não são natureza? Pois é. Olha o que está acontecendo. É o grito da natureza. É o grito da natureza.
É o grito da natureza, realmente impressionante. O que você, do ponto de vista assim da positividade, o que te chama mais atenção nesse encontro? Eu penso que o que foi mais positivo, a integração das culturas indígenas e negras na caminhada eclesial. Havia um número expressivo de parentes indígenas de vários povos, com suas características próprias, suas vestes, e tiveram, inclusive, uma celebração grande no plenário, dirigida por eles. E também as comunidades de matriz africana, de matriz de descendência africana. É bonito ver uma senhora, uma moça cantando dança de roda do Maranhão, expressando assim a alegria, né, de estar conosco pelos ritmos, pelo tipo de música, pelo tipo de rito, muito importante, muito importante. Coisa que nós tivemos dificuldade de fazer no 8º e no 9º encontro intereclesial. Houve bispos que não aceitavam, havia o encontro ecumênico cristão, não pode ter nada negro ou indígena, que seria intercultural ou interreligioso. E esse encontro já não houve esse tipo de problema, já era tranquilo, então isso é uma coisa muito positiva, muito positiva. Acho também que foi muito positiva o elemento, digamos assim, essa questão da ecologia entrou nesse encontro como não entrou nos outros, de uma forma muito forte, né? Uma denúncia contra o agronegócio. Isso faz parte de todos as conversas no encontro, como as comunidades de base resistem a isso, um outro tipo de economia. Então, por exemplo, se falou da economia de Francisco e Clara, que é uma coisa nova, não? Sim, E mostrando que não é uma economia alternativa, como se fosse uma espécie de cereja no bolo. Não, ela é essencial. Quer dizer, a gente só vai sair dessa realidade que nós estamos por economias alternativas, como economias solidárias, a economia do tipo Francisco e Clara. Não tem saída nessa economia capitalista. O Papa Francisco diz muito claro: esse sistema mata. Não há dúvida. Então, isso é muito positivo. Eu achei muito positivo, finalmente, as celebrações. Eu acho que, dos encontros de SEBS do qual eu participei desde o 5º, este foi o encontro onde as celebrações foram mais expressivas, mais profundas, mais orantes, ao mesmo tempo que profundamente proféticas. A celebração de abertura teve uma das coordenadoras nacionais do encontro, a Marilza Schwimann, que foi, até agora há pouco, coordenadora do Conselho Nacional de Leigos, da CNBB. Ela presidiu um ágape, portanto, uma bênção dos alimentos, como o pão. No meio da celebração de abertura, ela cantou uma oração eucarística, composta pelo nosso querido, saudoso Reginaldo Veloso. Então, era uma mulher celebrando, e celebrando um ágape de tipo eucarístico. Imagine isso na Igreja Católica. Fantástico. Evidentemente, provavelmente, muitos dos padres, bispos que estavam lá, diziam: não tem problema porque não é missa. Mas eu faço questão de dizer que a eucaristicidade, o caráter eucarístico da louvação, do louvor de Deus, vai além das fronteiras canônicas. Sim. E tem que tomar conta da nossa vida cotidiana. As nossas refeições têm que ser imbuídas desse espírito eucarístico. Os nossos encontros, as nossas festas, os nossos drinks, os nossos lanches
tem que sair essa divisão entre fé e vida, essa divisão entre culto e a cotidianidade, e a Marilza nos ajudou em guiar esse momento que foi profético. Que disse: olha, gente, isso aqui é Eucaristia sem precisar de ser missa. Muito novo, muito inovador. E interessante, né, que pese ainda a hegemonia conservadora na igreja, a presença do Papa Francisco, assim como a presença de Lula na presidência, no governo do Brasil, ela viabiliza um espaço de liberdade para que isso aconteça. Exatamente. Quando... Mas não é fácil. É. Não é fácil, sabe por quê? Porque não é só uma questão de lei canônica, é uma questão de cultura, é uma questão de sensibilidade. A maioria dos padres e bispos que eu conheço, mesmo abertos, mesmo ligados à teologia da libertação, foram criados e educados numa sensibilidade onde isso não tem vez. Sim, sim. Onde diz: vamos celebrar uma missa. Sabe o que é que acontece nas romarias de terra que eu vou, romarias de terra e de água? É que há uma grande criatividade, há uma festa dos lavradores, é uma expressão de vida ligada, de fé ligada à vida, até a hora da missa. Quando chega na hora da missa, o povo desce e os padres sobem lá para cima, para o palco. E aí abre-se o livro missal e parece que é o missal que reza. É interessante. E não há mais nada de novo debaixo do sol, como diz o livro do Eclesiastes. Nada de novo debaixo do sol. Então, é preciso mudar isso. E só se muda isso através das bases, a partir das bases, e dessa maneira como aconteceu simbolicamente no 15º Encontro Intereclesial. Muito integrado, ninguém nem tocou no assunto, foi uma coisa simples, foi como se fosse natural, aquilo foi andando, até chegar aquele momento e aconteceu. Legal. Você falou dessas vertentes de vida, de positividade, né, de animação, ânima, né, do encontro. Quais foram, por outro lado, os limites, né, as dificuldades com as quais o encontro se defrontou? Olha, Mauro, eu penso que o principal desafio, o principal questionamento que se pode ter é que, na crise em que nós estamos na Igreja Católica no Brasil, porque nós estamos numa crise, você não pode negar que as eleições do ano passado mostraram que 70% dos evangélicos votou em Bolsonaro. 70%. É muita coisa. E que na Igreja Católica também não foi assim, não chegou a 70%, graças a Deus, mas a quantidade é muito grande. Eu ouvi um bispo de uma diocese que já foi diocese de caminhada libertadora, me dizer quase assim, chorando, né? Ele não chorou, mas quase numa linha de lamentação. Na minha diocese, eu tenho 9 seminaristas. Eu sei que 8 votaram pela extrema-direita. E eu não posso fazer nada porque o Conselho Presbiteral os apoia. E a maioria do clero da diocese hoje está nessa linha. Então, nesse encontro, o que ficou claro é que a grande dificuldade das SEBs no Brasil é o clero. Que os grandes obstáculos, barreiras de obstáculos, a proposta de renovação da igreja que o Papa Francisco está fazendo são os padres. Com brilhantes exceções, lá tinha muitos padres excelentes, maravilhosos, presentes no encontro, mas esses constituem uma minoria. Sim. E a maioria do clero
não está conosco. Então, isso ficou claro no encontro. Quer dizer, é um desafio importante como trabalhar isso, como dialogar com os irmãos, como ajudar. Mauro, eu tenho aqui um livro de 1977, que é a primeira parte do diário do nosso querido irmão Pedro Casaldáliga. Uhum. Eu nem o conheci ainda, eu conheci Pedro em 77. Eu vou ler para você um texto que ele escreveu no dia 31 de maio de 1973. O mais urgente na nossa igreja é passar de uma religiosidade cultualista, ritual, para uma fé ético-profética. Então, isso que em 73... 40 anos atrás. 40 anos atrás. 40 anos atrás. Né? Exatamente 40 anos atrás. Não, 50 anos atrás. Ah, 50, é verdade. 73, é isso aí, 50 anos atrás. Pedro dizia a igreja tem que mudar de uma religião ritual para uma fé profética. Hoje isso está muito, muito mais forte. É um desafio muito maior. Então, eu acho que o maior desafio é esse. Perfeito. Agora, há outros, por exemplo, por conta desse desafio, a pergunta é até que ponto aquele encontro das SEBs, que nós tivemos tão bonito, tão bom, tão festivo, tão alegre, tão otimista, corresponde ao dia a dia das comunidades nas bases. Sim. Então, nós não sabemos responder essa pergunta. Eu não posso responder pelo pessimismo de dizer há um descolamento entre os agentes de pastoral que estavam ali e o pessoal de base. Não quero dizer isso. Acho que a gente não pode ser tão pessimista. Mas é um desafio a ser construído. Quer dizer, também não ajuda se a gente disser não, aquilo ali é totalmente expressivo das SEBs no Brasil. Não sei até que ponto. Então, é preciso a gente reconstruir essa relação entre a militância e as bases. Tanto no plano político, você sabe como isso é verdade no plano político, quer dizer, até que ponto a militância que foi para as ruas e que está indo às ruas quando é necessário, ela é expressiva das bases, do povão. Perfeito. E na igreja também é o mesmo desafio. O mesmo desafio. Perfeito. Legal. Importante dizer, monge Marcelo Barros é padre também, tá? Então, essa crítica ele faz como de alguém de dentro, né? Não é alguém de fora. É uma crítica feita com amor e a partir de dentro. A partir de dentro. Importantíssimo, importantíssimo. Tá aí. Então, nós ficamos sabendo hoje mais detalhes sobre esse importantíssimo 15º Encontro Eclesial das Comunidades Eclesiais de Base, acontecido em Rondonópolis, com apoio explícito e mensagem do Papa Francisco, uma celebração da vida, uma celebração da ecologia, uma celebração de uma espiritualidade renovada e aberta. Marcelo, para encerrar, sua mensagem, que mensagem levamos a partir daqui? Eu queria nessa mensagem, Mauro, citar a mensagem final dos participantes e das participantes do 15º Intereclesial de SEBs, as comunidades de todo o Brasil, a nós todos da caminhada. E o documento é um documento mais longo, mas eu vou ler aqui só um parágrafo, diz assim: as comunidades eclesiais de base são como uma mulher grávida, continuam gerando o novo, recriando caminhos de libertação, e sob o impulso do verbo sair, igreja em saída, que funciona como fio condutor de toda a nossa existência. Isso nos impele a cuidar para não perdermos o entusiasmo, para não banalizarmos a missão, para que as SEBs tenham sempre o coração ardendo pelas palavras e os pés firmes na caminhada do povo das periferias.
Então, é preciso retomar, cuidar dos grupos bíblicos como sementes de comunidades novas. É preciso cuidar das estruturas de comunhão e participação, do protagonismo das mulheres, das juventudes, dos povos originários e valorizar principalmente a força dos mais pobres e não deixar que nos roubem as comunidades. Não é bonito? Lindo, lindo, maravilhoso, Então, maravilhoso. que Deus nos abençoe nesse caminho, abençoe a cada um de vocês que estão nos escutando, abençoe a você, Mauro, lhe dê sempre Amém. muita saúde, força a você, a toda a sua família, para que a gente possa continuar essa caminhada libertadora. Amém, axé. Marcelo Barros. Até a próxima vez, gente.